Bom, agradeço a Vossa Excelência. Eu lamento não ter podido assistir o cômputo aí das intervenções que foram feitas, sem dúvida nenhuma, bastante pertinentes, dada a qualidade da mesa que está aqui colocada na nossa frente, né? O nosso eminente relator Marcelo Castro, né, que pacientemente faz as suas anotações e certamente vai se debruçar sobre o texto com mais cuidado ainda, ele que se notabiliza aqui pelas minúcias, pela capacidade operativa que ele tem de buscar e formar consenso nessa casa. Já pedi a ele aqui uma audiência, né, para tratar de algumas situações que nos chamam a atenção no texto. Ele vai nos receber aqui em nome da oposição, né, e nós esperamos nos próximos 10 dias, 15 dias, votarmos aqui na CCJ esse importante projeto que unifica aí uma série de legislações ligadas às eleições, né, que, se forem votadas agora, estarão aptas antes do mês de outubro para as eleições do ano subsequente. Os dois temas que nós estamos tratando aqui: organização partidária, prestação de contas, e essa questão que nos afeta em particular, que é uma discussão, né, que está no mundo inteiro, né, que é a questão da maneira como as redes sociais interagem, né, com a sociedade, de que forma nós podemos lidar com ela de tal maneira que nós potencializemos as coisas boas e nós não tenhamos dificuldade com as coisas ruins, ou menos dificuldade, né? Então, primeiro eu queria fazer uma observação aqui para o nosso relator, de que é uma enorme responsabilidade, né, apresentar esse texto, né, formatado, que representa o consenso das opiniões dessa casa, mas também que possa extrair ensinamentos do que esses mais de 40 anos, né, de restabelecimento do processo democrático na sua plenitude a partir de 85, né, nos proporcionou. E eu faço sempre uma reflexão a respeito desse momento, porque a partir de 86 nós tivemos uma pulverização de partidos políticos, até como uma espécie de resposta à camisa de força que era colocada entre duas agremiações distintas que tinham como guarda-chuvas diferentes visões ideológicas da sociedade, a Arena e MDB. Em 2018, eu vou saltar no tempo, nós chegamos a 37 partidos com representação na Câmara dos Deputados. Me parece claro que não há um número de ideologias que possa casar com essa pulverização partidária. E isso gera toda sorte de dificuldades na própria condução da ação parlamentar, né? A fragmentação, a fulanização, a pulverização do processo, né, de formação de consensos e definição, né, de linhas programáticas, né? Os partidos tendem a buscar franquias, e boa parte dos partidos são franquias de uma única pessoa, né? Presidentes que se perpetuam ao longo do tempo, e aqui eu não estou excepcionalizando nenhum partido, né, com raras exceções. E essa cultura partidária, ela precisa ser, pelo bem da democracia, revisitada. Como é que a gente vai tratar esse tema? E aí nós temos um mecanismo, fazendo um corte rápido para não me alongar muito nessa tese. Nós temos um mecanismo que foi instituído, me parece que em 2017 ou 2016, né, que determinou que os partidos, para terem direito ao fundo partidário e ao tempo de televisão, precisavam de um número mínimo de votos de forma nacional, e com um sarrafo sendo erguido gradativamente a cada 4 anos. Isso fez que com apenas 14 partidos em 2022 ultrapassassem esse sarrafo. E o 14º partido, assim, nos 46 do segundo tempo, né, após a prorrogação, com uma recontagem. Quero saudar aqui o senador Ciro Nogueira, que se junta a nós, e agora é muito poderoso, ele está parrudo, né, vai ter aí mais de 100 parlamentares na Câmara e 14 no Senado da República. Vamos estar juntos, Ciro, a favor do Brasil e contra o PT. Bom, mas feito esse breve comercial, a favor do Brasil, Marcelo. O importante aqui é o seguinte: essa situação vai diminuindo gradativamente o número de agremiações, mas aí surgiu um outro tema, porque foi bom Ciro ter chegado aqui, que é a questão das federações. Hoje nós vou lá dar um abraço no senador Ciro,
né, assistir ao surgimento de um gigante aqui no parlamento, né, que é o P, não é isso, Ciro? O P? O P. O P, que vai congraçar 2 partidos importantes, que é o Partido Progressista e o União Brasil. Ocorre que as federações, que deveriam ser situações episódicas e contingenciais, se transformaram num moto contínuo, né, para abrigar legendas que não têm mais capilaridade e conexão com a sociedade. Então, eu estou fazendo, inclusive, uma emenda que o ilustre relator vai receber e que faz parte de um partido histórico, que é o MDB, né, na próxima semana, onde eu proponho que a federação ela possa sim existir, mas que ela tenha um prazo, que ela possa ser renovada por mais um período, senador Ciro. Então, 4 anos, ou mais 4 anos, 8 anos, que é o tempo do amadurecimento e a consolidação, eu diria, de uma certa integridade de agenda programática. Resumindo, na hora que eu estou chegando, você já quer botar limite, né? Não, pelo contrário. Eu acho que Vossa Excelência é um ator importantíssimo nesse processo. Está corretíssimo. São 8 anos, é um tempo suficiente para que vocês sejam amalgamados, né? Que o partido ele passa a ter uma mesma substância e que as eventuais diferenças possam ser tratadas no âmbito do próprio partido ao longo desse período. E após 8 anos, os partidos terão que virar um partido só, não haverá a possibilidade de se sair da federação. E se houver a saída da federação, que não haja a possibilidade de se fazer uma nova federação. Então, essa é a primeira observação, né? Porque eu acho que isso dará maior salubridade ao processo eleitoral, maior nitidez programática e ideológica às legendas, para que as pessoas, na hora em que escolherem os seus candidatos, o façam não apenas em função da personalidade das candidaturas, do personalismo, né? Mas também da linha programática que este partido, essa agremiação defende, né? Quais são os seus ideais, quais são as suas agendas, quais são os seus programas partidários. E eu não tenho dúvida que isso vai ser importante, inclusive, na perspectiva da governabilidade. Hoje nós estamos ouvindo aí alguns defenderam o que se denomina presidencialismo de coalizão. E me desculpem, me parece uma coisa absolutamente fora do contexto. Ou você tem um presidencialismo, ou você tem um parlamentarismo, até uma monarquia. Isso é em jabuticaba brasileira, fruto dessa pulverização, dessa falta de identidade programática que está sendo corrigida. Eu quero saudar aqui, com muita alegria, a formação do bloco partidário, que tem uma visão muito clara sobre a forma como esse partido deve se comportar na sociedade de forma positiva. Bom, essa é a primeira observação. A segunda, ilustre relator, que anota atentamente as minhas parcas ideias aqui, mas com certeza ele vai assimilar algumas. A segunda é essa questão do tal do crime do fake news. Eu não sou advogado, né? Eu quero reverenciar os senhores que são advogados, né? São agentes da lei. Veja a dificuldade de quem exerce um cargo eletivo e não conhece o direito, né? Ele precisa redobrar os seus esforços para conseguir entender a maneira como funciona, né, a formulação da legislação, a sua aplicação. E nos tempos que estamos passando, senador Ciro, me parece que nós vivemos um tempo das jurisprudências relativas, né? Relativa passou a ser a palavra da ordem, né? Então, o que era fixo, sólido, né, passou a ser movediço, passou a ser fruto da conveniência do momento. Então, até para nós que não somos operadores do direito, a gente olha assim o cenário e diz, puxa, mas mudou, né? Foi que houve, foi a conveniência de alguém, foi a circunstância, né? Mas o direito não deveria ter, né, uma certa lógica, né, o que a gente chama de previsibilidade, segurança jurídica, né? Então, tudo isso nos chama a atenção, né? Então, quando se fala de fake news, e aqui o artigo 859 fala, aumenta penas, joga de uma maneira muito forte aqui essa situação, qual é a nossa preocupação? A subjetividade. Ora, se os senhores julgadores, doutos julgadores, desde a mais alta corte até as instâncias inferiores, iluminados pelos exemplos dos senhores, como é que chama? Recivilizadores nacionais, né? Iluminados por esses exemplos, né? Tomam atitudes em que nós ficamos perplexos, nós, os formuladores da lei, né? Mas não foi isso que nós gostaríamos de ter acenado ou apontado quando fizemos a lei, mas existem hoje 11 constituições no Brasil, né?
e elas são colocadas assim de uma maneira muito vaga. Então, me parece temerário, eminente relator, nós entregarmos a subjetividade, né, de um julgador a possibilidade de dizer o que é certo ou o que é errado, né? E pior, com termos como nós vimos ultimamente, desordem informacional. Eu achei bonito, tá? Eu vou repetir aqui porque é para aspiar. Desordem informacional, né? Vejam, se você vai enfrentar uma eleição e você é candidato, há um risco aumentado consideravelmente, eu diria geometricamente, com a subjetividade desse artigo, tá? Nós estamos nos entregando ao escrutínio e à visão de mundo, inclusive política, de um cidadão que vai nos julgar e que não vai precisar estar feito a letra fria da lei, mas a sua interpretação dela é de acordo com a sua formação, a sua condição política. Ele é um cidadão como qualquer outro. Então, me parece um risco que é muito sério. E aí nós vamos conversar com o senhor in pectore, mas também vamos fazer o debate público de que isso nos deixa desconfortáveis. E, por fim, para não me alongar muito, uma última observação, tem várias aqui, a assessoria me deu 14, viu? Eu vou lhe poupar, eminente senador. Sei que Vossa Excelência está sensibilizado com os temas que levantei, mas é o artigo 493, que fala sobre a previsão legal para banimento de contas. Não estamos falando aqui de conteúdo, mas de contas. Aí vejam assim a violência desse artigo. Ele, assim, se eu fosse um ministro do Supremo Tribunal Federal, que não é o caso, né, eu diria, isso é flagrantemente inconstitucional, porque é censura prévia. Ora, se eu estou banindo a conta de alguém, eu estou impedindo que ele se manifeste sem saber qual o teor da sua manifestação. O que ele pretende falar. Não é o que ele falou e que pode ser gravoso para alguém e que eventualmente poderia ser arguído juridicamente por uma calúnia, uma difamação, uma injúria, ou até a velocidade que o próprio sistema eleitoral determina, né, para que não haja injustiça, né, pela, assim, um certo fast track no processo legal. Tá? Não, nós estamos falando aqui de banimento da conta. Sem uma gradação legal. Né? E isso me parece tão grave, eminente relator, e tão desproporcional que me chama a atenção. E me chama a atenção principalmente porque nós assistimos na eleição passada um dos juízes, desculpe, né, neutro, vamos jogar aqui o gênero neutro, né, num caso rumoroso que disse, isso é censura prévia, eu vou fazer só dessa vez. Só dessa vez. E o só dessa vez gerou uma jurisprudência. Não há nada mais odioso do que a censura. Não há nada que me incomode mais do que o cerceamento do livre-arbítrio das pessoas. Eu estou com 61 anos de idade. Eu sei que você olha para mim e pensa que eu tenho 35, mas eu tenho 61 anos de idade. Né? Tenho quase 40 anos de vida pública. Né? E olha, já fui atacado de todas as formas possíveis. Eu fui o relator da reforma trabalhista. Eu chegava no aeroporto, eu era recebido por uma comissão bastante barulhenta. Eu fui a debates nas universidades e eu era poupado na entrada e na saída e durante o debate. E, para mim, isso era uma coisa interessante, porque era democracia acontecendo. Eu tive o meu prédio pichado, né, e tive que pagar. Os condôminos foram para mim dizendo, você que tem que pagar, você foi o culpado da pichação. Né? Eu tive a minha filha, em 2 ou 3 momentos, de 8 ou 10 anos, sitiada dentro de casa com um carro de som em frente, falando coisas não muito agradáveis a meu respeito. Né? E tive depois de dar satisfação a ela. Não é bem assim, filho. O que eles estão dizendo aí é política, né? É democracia. Né? Então, me ofende terrivelmente o cerceamento do debate. Me agride como cidadão o fato de que, por se buscar, né, a integridade do processo eleitoral, nós estejamos, em nome da democracia, aviltando a democracia. Me causa espécie assistir pessoas que deveriam prezar por esse
por esse documento que é o escudo que nos protege a todos, porque a lei precisa ser boa para mim, mas tem que ser boa também para o meu adversário. A lei tem que proteger a todos nós. A lei ela precisa ser o meu escudo, o meu guarda-chuva, né? O meu anteparo, a minha previsibilidade de ser cidadão. Tá? Então, eu fiz questão de vir aqui porque esse tema para mim é muito importante, para deixar registrado aqui que esse é um artigo que não faz bem à democracia, que não faz bem à liberdade de expressão, que não faz bem ao debate, porque a desinformação, que eu saiba, se combate com mais informação. As alevosidades, as agressões se combatem com a verdade. E se impedir o debate, e se entregar essa discricionalidade ao governante de ocasião, aquele que no momento detém o poder e o pêndulo muda, pau que dá em Chico, dá em Francisco, imagine os senhores como se darão os embates eleitorais no futuro. Quem estiver mandando no Brasil e tiver a condição de eleger os seus juízes eleitorais, vai tratar o tema de uma maneira. Aí mudou o espectro político, ele vai ser tratado de uma outra forma, porque você está dando a discricionalidade a um homem, a um cidadão, ao arrepio da lei. Nós estamos permitindo esse tipo de situação. Então, desculpem a extensão da minha fala, mas para dizer aos senhores que o trabalho que o senador Marcelo Castro tem fazendo é excepcional, não é fácil, mais de 900 artigos. Ouvir todos nós, está aqui atentamente nos escutando os senhores que são convidados para contribuir conosco. Mas é necessário mostrarmos a nossa indignação e a necessidade de termos reflexões sobre temas que dizem respeito à nossa cidadania e à nossa condição de democracia. Era isso. Obrigado, senhores. Senador Ciro Nogueira, e na sequência, a Ezequiele, ela queria responder a um questionamento do senador Rogério Marinho, e aí vamos fazer a mesa para a próxima mesa.